Bom dia, criançada do Cross, tudo bem? E aí, como é que estão? Como é que vocês estão aí nesse isolamento? Tudo certo? Quem já voltou às aulas aí? Algumas crianças voltaram, né? Pois é, nossa igreja também, domingo passado, fez o primeiro culto presencial depois do isolamento. Você foi? Você foi pro culto? Hum? Ah, que legal! Pois é, aos pouquinhos a gente está conseguindo retomar a normalidade. Isso é bom, não é? Pois é. Isso é fruto da sua oração, viu? Não deixe de orar por isso, tá bom? Junto com o papai e com a mamãe, com seus irmãos, com sua família. Para que Deus nos livre desse vírus, né? Para que o mais rápido possível nós possamos voltar à nossa normalidade. Ir para a igreja, assistir o culto, ir para a nossa EBD. Eu acredito que logo, logo isso daí vai acontecer. Bem, vocês estão vendo, eu não costumo dar aula para os maiores. O tio El geralmente dá aula para os menores. Mas nós tivemos um reforço na nossa equipe das crianças menores e o tio Elton foi convidado para reforçar a equipe dos maiores. Olha que legal, né? E essa semana eu vou dar um dos estudos em continuidade ao estudo das viagens de Paulo. Tá todo mundo acompanhando aí, não tá? Tá muito legal, né? Inclusive, a prova da gincana do Cross dessa semana que passou, da última terça, foi sobre as viagens missionárias de Paulo. Foi muito legal. Eu vi lá as postagens, muita criatividade. Gostei de ver, hein, criançada? Foi muito legal. Pois é, sempre a gente tratando nas nossas gincanas, nas lives, sobre um tema da EBD. Então, o primeiro foi Heróis da Fé, que é um tema da classe dos menores, e na semana passada sobre Paulo, né? Tenho certeza de que os maiores que estão acompanhando a EBD tiveram nenhuma dificuldade para fazer essa prova. Foi muito legal, né? Eu vi lá, teve uma criança que comentou sobre um companheiro de Paulo. Muito bom, gostando de ver. É isso mesmo, vamos aprender a Bíblia, não é? Então tá, para a gente começar essa aula de hoje, o tio El vai orar, tá joia? Então você vai acompanhar o tio El agora em oração, tá bom? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus até a terra para que no nosso lugar, Senhor Deus, ele fosse morto e nós tivéssemos a esperança de um dia encontrar com o Senhor na vida eterna, Pai. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Cuidado das nossas crianças, mesmo nesse período tão difícil de pandemia. Quero pedir que o Senhor esteja agora conosco nessa aula que teremos da nossa escola bíblica. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo o que será estudado. Esteja conosco, Senhor Deus, no decorrer da próxima semana, para que tudo corra bem comigo, com as crianças, com as nossas famílias e com a nossa igreja. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém! Amém! Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Olha só, hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 18, do verso 18 a 22. Vamos ver se vai ser mostrado aqui agora, ó. Atos 18 a 22. Não mostrou? Não mostrou porque o tio El não tem esses recursos. Isso é coisa da tia Clara. Tia Clara é chique, não é? Tia Clara, tia Isabel. Ah, essas professoras aí são chique. Por enquanto eu não tô com esses recursos não. Então é aqui, ó. Só na palavra.
Abra sua Bíblia aí, Atos 18, capítulo 18, verso 18 a 22. Eu vou ler e depois nós vamos ver cada parte desse trecho, tá bom? O título ele muda de Bíblia para Bíblia. Eu vou usar agora essa Bíblia aqui que a nossa igreja tem utilizado, principalmente nos discipulados, né? E ela tem o melhor título que eu achei. Eu também tenho a outra Bíblia comentada, mas essa daqui foi o que eu achei melhor, que é O Final da Segunda Viagem Missionária de Paulo. Então, nós já vimos a primeira viagem missionária, vimos a segunda e agora é o final da segunda viagem missionária. O título da sequência é O Regresso, o Retorno, a volta do quê? Da segunda viagem missionária. Sempre que a gente vai, tem que voltar, não é? Quando a gente sai de férias, que a gente vai lá pro Nordeste, pra praia, tomar banho de mar, ô delícia, não é? A gente foi, mas daqui a pouco tem que voltar para Brasília, para estudar, para trabalhar. Com Paulo não foi diferente, foi e agora está regressando. Então, acompanha comigo. Atos capítulo 18, do verso 18 ao 22, tá? Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, né? Por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Olha só, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Então, olha só, a segunda viagem de Paulo foi uma viagem que ele saiu de Atenas para Corinto. Eu não gosto muito dessa palavra do Corinto. Você gosta de Corinto? Por que você não gosta, tio El? Porque Corinto lembra Corinthians, gente. Corinthians não dá, né? Quem é que tá assistindo aí que é corintiano? Eu sei que tem... deixa eu lembrar de um aqui. Murilo, filho da tia Gisele, é corintiano, poxa. Ele poderia ter viajado de Atenas para Palmeiras, não poderia? Não tem Palmeiras, vocês estão craque. Eu vi que a tia de Janira outro dia mostrou no mapa direitinho as cidades, então a gente vai aprendendo, né? Então não tem a cidade de Palmeiras, né? Mas tem a de Corinto, né? Será que quem nasceu em Corinto era corintiano? Não sei, acho que não, né? Mas então a segunda viagem missionária de Paulo saiu de Atenas para Corinto. E a nossa, como a gente está tratando do retorno, a gente já pega o finalzinho da viagem, né? Quando ele estava em Corinto. Ele permaneceu algum tempo em Corinto. Quanto tempo ele ficou lá? Os comentários dizem um ano e pouquinho. A maioria dos comentários dizem que ele ficou 1 ano e 6 meses. Ou 18 meses, né? Então Paulo chegou até Corinto e ficou lá 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 18 meses. E lá Paulo, quando ele estava lá em Corinto, ele ficou aonde? Vocês sabem? Quando a gente viaja, a gente fica em algum lugar. Na casa, ficam em um hotel, ou na casa de alguém da família, ou na casa de algum amigo, não é? No caso aqui, Paulo ficou morando durante esse tempo com Priscila e Áquila, que foram as pessoas comentadas no nosso texto, tá bom? E Priscila e Áquila, quem eram essas pessoas? Então, eles eram um casal, eles eram casados, né? Áquila era esposo de Priscila. E esse casal era um casal muito amigo de Paulo, por isso que Paulo foi se hospedar lá, né? E morou com eles durante esse tempo que eles ficaram em Corinto.
E eles trabalhavam com quem? Eu acho interessante isso, né? Vocês sabem qual era uma das profissões de Paulo, né? Qual era? Repete aí para eu ver se eu escuto. Deixa eu ver. Acertou! Vocês estão bem, hein? Muito bem. Paulo fazia tendas. E esse casal, junto com Paulo, trabalhavam fabricando tendas. Tá joia? Então vocês já aprenderam aí, ó, mais dois personagens da Bíblia. Priscila e Áquila. Eram cristãos que estavam auxiliando Paulo, eram amigos de Paulo. Paulo hospedou-se na casa deles durante o tempo que ficou em Corinto. E eles eram também fabricantes de tendas, né? Também sofreram perseguição nessa época em que os cristãos todos estavam sendo perseguidos. Tá joia? E a Bíblia fala, logo depois que diz que que Paulo estava com Priscila e Áquila, diz que Paulo raspou a cabeça devido a um voto. Primeiro, quem gosta aí de raspar a cabeça, hein? Deixa eu ver. Você gosta? Ó, o tio Hélio tá com cabelo grande. Olha o tamanho do cabelo do tio Hélio. Tá grande demais. O tio Hélio só gosta de cabelo raspado. Estilo Ronaldinho, né? E hoje tá grande, mas por que você raspa a sua cabeça? Eu raspo para ficar bonito, porque eu sou muito elegante, muito bonito. Eu raspo minha cabeça para ficar bonito. E Paulo, por que ele raspou a cabeça? A Bíblia diz que por causa de um voto. Você sabe o que é um voto? Eu não estou falando de voto de votar no presidente, votar no governador. Não é isso. O que é um voto? Você sabe? Pensa aí um pouquinho. Você já ouviu falar de um voto, de raspar a cabeça, alguma coisa assim? Bem, o que era um voto? Era, para vocês entenderem, era um compromisso que você fazia com Deus. E normalmente por quê? Porque você teve um livramento de um perigo grave. Então, normalmente você fazia um voto com Deus durante um tempo, você fazia um compromisso com Deus de oração e de não fazer algumas coisas durante um tempo, porque Deus deu a você um livramento de um perigo grave, né? Nós estamos vendo as viagens de Paulo e a gente estava vendo que ele passava muitos perigos, não é verdade? Então Paulo tinha provavelmente feito um voto e raspar o cabelo significava o fim desse voto. Tá joia? Então vamos dar um exemplo assim, só para vocês entenderem, tá? Paulo passou um perigo muito grande. Ele falou, olha Senhor, durante esse tempo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou cortar o meu cabelo em agradecimento ao Senhor por esse livramento que o Senhor me deu. E ao final desse período eu vou raspar o cabelo. Então isso que significava um voto, né? Eles falam, na Bíblia comenta que provavelmente era um voto nazireu. Vocês lembram na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quem tinha feito um voto em não cortar o cabelo? Quem foi? Vamos ver quem acerta. Parabéns! Isso mesmo! Sansão, né? Ali, depois se vocês resgatarem essa história, podem procurar com a ajuda do papai e da mamãe, foi feito um voto para não cortar o cabelo e outras coisas que ele também se comprometeu a fazer. Então assim também era com Paulo. Paulo fez um voto, provavelmente por conta de um livramento grave que ele teve, em não cortar o cabelo e outras coisas, né? E ele raspou a cabeça porque esse voto tinha chegado ao fim, né? O que a gente já aprendeu hoje? Já aprendemos dois personagens da Bíblia, Priscila e Áquila, que era um casal muito amigo de Paulo e que hospedou Paulo em Corinto. Já aprendemos que Paulo raspou a cabeça por conta de um voto. O voto é um compromisso que você faz com o Senhor, não é? E esse compromisso, normalmente, naquela época, era por conta de um livramento grave. E raspar a cabeça significava o fim deste voto, né? Bem, durante esse regresso de Paulo,
Paulo não parou nem um instante de pregar. Paulo continuava pregando. No texto que nós lemos, conta sobre isso, que Paulo continuava pregando. E o trajeto que ele fez de volta, ele saiu de Corinto, chegou até Corinto, né? Porque a segunda viagem foi de Atenas até Corinto. Então, o trajeto de volta foi de Corinto para Éfeso, de Éfeso para Cesareia, de Cesareia para Antioquia. Qual é o destaque desse trajeto de volta, de retorno? Corinto, Éfeso, Cesareia e Antioquia. A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade importante da Ásia Menor. Era uma cidade muito importante. E o outro destaque que é dado é que era uma cidade protetora do templo de Ártemis. Ou seja, você tinha ali a adoração a outros deuses. Olha a importância da passagem de Paulo por ali. As viagens de Paulo eram viagens missionárias, né? Eram viagens onde ele estava levando o evangelho de Jesus Cristo. Então, uma cidade tão importante e também com práticas pagãs mereciam a passagem de Paulo por ali. Então, esse era o estudo que o tio El queria trazer para vocês hoje. O retorno da segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo, primeiro, a segunda viagem foi de Atenas para Corinto, e o trajeto de volta foi Corinto, Éfeso, Cesareia, Antioquia. Nós vimos que ele permaneceu cerca de 1 ano e 6 meses em Corinto, hospedado na casa de um casal amigo dele, chamado Priscila, a esposa, Áquila, o esposo. Eles também eram fabricantes de tendas como Paulo. Durante esse período, Paulo raspou a cabeça em cumprimento a um voto que ele fez com o Senhor, provavelmente por conta de um livramento de um perigo grave. E raspar a cabeça significava o fim desse voto, né? Então, esse era o estudo de hoje. O que vocês acharam? Legal? Curtinho, né? Curtinho? O regresso era bem pequeno. Era um nível, eu queria que vocês não deixassem de ler novamente depois a passagem bíblica desse nosso estudo, que é Atos 18, do versículo 18 ao versículo 22. Poxa, muito obrigado por você ter participado dessa aula comigo. Foi muito legal. Nas próximas aulas, a gente vai continuar estudando as viagens missionárias de Paulo e agora, provavelmente, nós vamos para a terceira viagem missionária de Paulo. Que bom, que bom. Muito obrigado por você estar participando. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje? Vamos? Oremos com o tio Hélito agora. Vamos lá, todo mundo. Senhor nosso Deus, eu quero lhe agradecer, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estudar a sua palavra. Obrigado por todas as crianças que estão assistindo. Que o Senhor possa falar ao coração delas por meio, Senhor Deus, da vida de Paulo, um personagem tão importante no reino de Deus. Esteja com o restante do nosso dia, com o nosso culto da manhã, com o nosso culto da noite e com toda a nossa semana que está começando hoje. Obrigado, Senhor Deus, por cada criança da nossa igreja. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém! Gente, muito obrigado. Não deixe de ver o culto que vai começar daqui a pouquinho. Não deixe de ver o culto da noite. Não deixe de fazer os cultos domésticos, os cultos nos lares, os cultos com o papai e com a mamãe durante a semana. Não deixem de orar todos os dias. E até a próxima aula sobre as viagens missionárias de Paulo.
Um grande abraço, gente. Tchau. Bom dia, crianças! Então, seguinte, hoje a música vai ter uma coreografia um pouquinho mais difícil. É difícil até pra mim. Então eu quero que vocês prestem atenção, mas também quero que vocês prestem atenção na letra da música e cantem bem alto e bem forte para todos os seus vizinhos escutarem. Vai ser o seguinte, a coreografia. Vocês vão fazer assim, ó. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Beleza? Só isso, facinho, tranquilo. Vamos lá. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Mais rápido. Mais rápido agora? Beleza.